Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube do Lar de Teresa. Nos encontramos toda segunda-feira e é com muito carinho, muito afeto que recebemos cada um de vocês para o nosso estudo. O nosso estudo, geralmente é feito com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, numa semana, na outra no Livro dos Espíritos. Neste encontro, nós vamos, então, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, itens 1 e 2, com o tema O Dom de Curar. E é com muita alegria e contentamento que a gente recebe o nosso querido Lucas Antunes, integrante do Lar de Teresa. Lucas, então, por favor, suas primeiras palavras. Bom dia, boa tarde, boa noite, olá a todos. Com muita alegria que estamos aqui de volta para fazermos novamente, a exposição doutrinária da nossa reunião virtual do Lar de Teresa. A alegria é toda nossa, Lucas, em receber você. Nesse momento, então, nós vamos dar início à nossa página inicial. Nossa página inicial, então, é com o Espírito Emmanuel, pelo nosso querido Chico Xavier, do livro Ceifa de Luz, editado pela FEB. O tema é doação em nós. Dai e dá-se-vos-á. Jesus, em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Deus te deu a ciência, a fim de que a entendas em benefício de nossos irmãos com tal devotamento, que a ignorância jamais consiga entenebrecer os caminhos da humanidade. Deus te deu discernimento para que o teu concurso verbal ajude a compreensão dos que te ouvem, de tal modo que a tua presença, seja onde for, venha se constituir em luz que dissipe a sombra do desequilíbrio e o nevoeiro da discórdia. Deus te deu a autoridade, a fim de que exerças a justiça com misericórdia, de tal maneira que a compaixão não desapareça do mundo sob as rajadas da violência. Deus te deu a fortuna para que o teu dinheiro se faça coluna do trabalho e da beneficência, com tal abnegação que a penúria jamais aniquile os nossos companheiros ainda menos felizes nas trilhas da provação e do desespero. Deus constantemente algo te dá. Entretanto, só conservarás e multiplicarás os talentos recebidos através das doações que fizeres. Todos somos tão somente usufrutuários dos bens da vida, os quais, no fundo, pertencem unicamente ao Senhor do Universo, que nos conserva nas mãos, segundo o proveito e o rendimento que lhes venhamos a entender. Dai e dá-se-vos-á, afirmou Jesus. Isso, na essência, quer dizer, Deus te dá para que dês. Emmanuel. Então, nossos queridos irmãos, é com muito carinho e contentamento em nossos corações, que a nossa casa, o Lar de Teresa, essa casa que é de Teresa e que é de cada um de nós, que nos recebe a cada segunda-feira, para que possamos continuarmos juntos virtualmente, mas unidos no coração, com as bênçãos e os mentores espirituais de nossa casa, as legiões de Teresa, Antônio de Aquino, Cléia, Paulo Estevão, tantos e tantos outros irmãos abnegados que aqui se encontram, já em sintonia conosco, preparando esse ambiente, para que possamos ouvir com muita atenção os ensinos, os estudos, as pesquisas, feitas com tanto carinho pelo nosso querido Lucas Antunes.
Vamos, então, nesse momento, dar início à nossa exposição, recebendo mais uma vez, com muita alegria, o nosso querido integrante, Lucas Antunes, nosso historiador preferido. Lucas, você pode dar início à sua exposição. Bom, queridos, então, primeiramente, né, é com muita alegria que estamos aqui de volta à palestra virtual, né, a esses encontros de segunda-feira. E nós temos, então, como foi dito já por Magdala, o tema é o capítulo 16º, né, dai gratuitamente, gratuitamente recebeste, dom de curar. E nós recebemos gratuitamente os ensinamentos da doutrina espírita. Então, nós temos, de alguma maneira, a responsabilidade de divulgarmos gratuitamente esses ensinamentos que a gente recebeu. Bom, em relação a isso, nós podemos começar, o tema são os itens 1 e 2, dom de curar, sobre a passagem que está em Mateus, no capítulo 8º, no capítulo 10º, versículo 8º, restituir a saúde aos doentes, Jesus está dizendo isso aos discípulos, né? Ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Bom, curiosamente, quando nós lemos isso aqui, pouca gente sabe, mas antes de Allan Kardec se tornar espírita, quer dizer, antes dele começar mesmo a pesquisa dele no espiritismo, ele tinha sido magnetizador. Então, o magnetismo era um estudo de que vinha do professor austríaco Franz Anton Mesmer, de que nós temos, né, os seres humanos e os animais possuem um tipo de magnetismo, né, algo no corpo que é capaz de você transferir para outra pessoa e isso, de repente, até curá-la. E isso era até uma das explicações que esses grupos de magnetizadores tinham encontrado para as curas feitas por Jesus. Então, quando Jesus impôs a mão e fez com que um cego voltasse a enxergar, fez com que um leproso ficasse curado, fez com que um paralítico passasse a andar, a explicação dada por esses estudiosos era que era o magnetismo. O professor Rivaio, né, antes de usar o pseudônimo Allan Kardec, passou a estudar o magnetismo e ele também acreditava que o magnetismo era a explicação para as mesas girantes. Bom, sobre o dom de curar. Certa vez, isso está na Revista Espírita de 1862, há 10 anos antes, então 1852, ou seja, quando Kardec quis, quando o professor Rivaio, ainda antes, né, do espiritismo, né, de codificar a doutrina, quando ele relata, curiosamente, que ele foi curado de uma cegueira. E isso poucas vezes é comentado. O professor Rivaio estava numa situação muito ruim, a escola dele já tinha sido fechada há muito tempo, ele era contador, vivia com pouco dinheiro junto com a esposa, tinha 2 empregos como contador e mesmo assim era pouco para sobreviver, mas enfim, dava aulas particulares, a esposa também de piano, e ele em algum momento teve uma situação em que ele se viu tomado de uma cegueira. Foi no médico e o médico disse para ele que ele tinha uma amaurose e que aqui essa amaurose significava que ele ia ficar cego pelo resto da vida. Bom, quando ele ouviu isso, pensou que, bom, era, né, uma notícia trágica e que aquilo ia durar. E então resolveu pedir uma segunda opinião. Só que ele foi pedir uma segunda opinião de uma médium sonâmbula. Na época não se usava o termo médium, né? O termo era sonâmbula. Por que era sonâmbula? Não é porque é o pessoal que fala enquanto dorme, né? Mas era sonâmbula porque era uma mulher que entrava num transe auto-hipnótico. E ela, quando fazia isso, ela começava a emitir receitas, né? Como se fosse uma médica espiritual.
E ela disse para ele que ele não tinha tido uma amaurose, tinha tido uma apoplexia, e que isso era uma inflamação dos olhos e que isso ia ficar curado com um tempo. Então, a partir de uma semana, ele ia começar já a enxergar alguma coisa, depois ele ia passar a enxergar um pouco mais, melhor, depois de alguns meses ele já estava vendo tudo normal. E que receitou para ele uma mistura de água com ervas e o magnetismo, quer dizer, ele tinha que ir lá para tomar os passos magnéticos. Curiosamente, é o dom de curar, né? Quer dizer, Kardec foi novamente, foi aí o professor Rivaio, né, ainda o magnetizador, utilizou do próprio magnetismo para ser curado desse problema da amaurose e em relação a água, a mistura especial, né, aquilo ali era como se fosse uma homeopatia, né, também um pouco de água fluida, porque havia a imposição, né, de mãos. Então, quando nós ouvimos essa história, é curioso porque já é um apontamento, né, do que Kardec tinha no futuro dele, quer dizer, essa questão da cura, ele, como professor Rivaio, contador, no caso, na época, ele tinha sido curado de uma situação, né, absolutamente inesperada, mas conseguiu alcançar a cura. Depois passou a enxergar, isso foi em 1852, 53, e em 1854 foi quando ele começou a ouvir falar sobre as mesas girantes e sobre o magnetismo, né, passou a ser o codificador do espiritismo, né, passou a organizar a nossa doutrina. Então, como experiência própria, é mais fácil a pessoa falar de forma que ela se sinta confortável de mostrar que aquilo é verdadeiro. Particularmente, é muito comum que nós tenhamos ouvido de pessoas que foram buscar curas espirituais para os olhos, para a coluna, para o nariz, para doenças, em centros espíritas que realizam cura. E o pessoal até brinca, antes de começar, né, uma explicação mais clara, de que quando é o dia do estudo, vem meia dúzia de pessoas. Quando é o dia da cura espiritual, aí tem 100 pessoas. Aí, no dia do estudo, sobra a cadeira vazia. No dia da cura espiritual, o pessoal fica do lado de fora, porque, né, a cura espiritual conta mais do que o estudo. Isso porque o estudo é a solução para não ficar doente, né? Então, a pessoa estudando não fica doente com... Bom, Jesus, numa passagem famosa, isso está na Gênese que Kardec organizou, numa passagem famosa, uma mulher que perdia muito sangue ficou curada. Então, como é que está a passagem lá no Evangelho de Marcos? Então, uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, que sofrera muito nas mãos dos médicos e que, tendo gasto todos os seus haveres, nenhum alívio conseguira, como ouvisse falar de Jesus, veio com a multidão atrás dele e lhe tocou as vestes, porquanto dizia, se eu conseguir ao menos tocar as vestes, ficarei curada. No mesmo instante, o fluxo sanguíneo lhe cessou e ela sentiu em seu corpo que estava curado daquela enfermidade. Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, se voltou no meio da multidão e disse, quem me tocou as vestes? Seus discípulos lhe disseram, vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou? Ele olhava em torno de si à procura daquela que o tocara. A mulher, que sabia o que se passara em si, tomada de medo e pavor, veio lançar-lhes aos pés e lhe declarou toda a verdade. Disse-lhe Jesus, minha filha, tua fé te salvou. Vá em paz e fica curado da tua enfermidade. Isso está em Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34. Kardec, então, explica, e essa a gente dá a explicação logo agora, que é para ficar bem claro, né? Para todos. O que aconteceu ali? Jesus tinha uma energia
e uma energia que era totalmente positiva, totalmente caridosa, totalmente benéfica. Como é que você acessa, como é que era possível acessar aquela energia? Se a pessoa tivesse uma crença, aí é uma questão de fé. Não é se a pessoa tinha praticado muita caridade na vida, mas ela poderia, naquele momento, não acreditar que ia ficar curada, né? Mas a mulher que tinha sofrido muito acreditava piamente 100% que ia ficar curada. Então, no momento em que ela acredita totalmente, assim, né, aquela fé divina, e ela toca em Jesus, aquela energia que Jesus irradiava, ela é transmitida para que a doença que a mulher tinha fosse estancada. Então, como é que isso ocorre na explicação simples de Kardec, né? Essas palavras, conhecendo em si mesma a virtude que dele ser, são significativas. Elas exprimem o movimento fluídico. Então, tem um fluido ali que sai de Jesus e vai para aquela mulher, que se opera de Jesus para a doente. Ambos experimentarão a ação que acabaram de produzir. É de se notar que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve magnetização, quer dizer, é diferente, né, até do caso da sonâmbula, nem imposição das mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Então, só pelo fato de haver a possibilidade, né, como se fosse, hoje em dia a gente entende por causa da internet, quer dizer, a pessoa tem que se conectar para ter acesso àquela, né, aquela informação que já está ali na nuvem. Mas por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas? É bem simples. Considerado como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica a fim de repará-la. Pode então se dirigir sobre o mal pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança numa palavra, pela fé do doente. Então, é uma corrente fluídica. A explicação de Kardec é curiosa, porque ela é simples, mas não é simplória, ao contrário. É justamente a maneira como se... Né, a melhor maneira de se resumir isso. Com relação à corrente fluídica, ou seja, aquilo ali é uma corrente fluídica, foi estabelecido. O primeiro age como uma bomba calcante, o segundo como uma bomba aspirante. Então, alguém está emitindo e alguém está recebendo. Algumas vezes é necessária a simultaneidade das duas ações, de outras basta uma só. O segundo caso foi o que ocorreu na circunstância de que tratamos, quer dizer, a mulher por si só conseguiu ter toda a energia que ela precisava pela fé. Razão, pois, tinha Jesus para dizer: tua fé te salvou. Compreende-se que a fé que ela se referia não é uma virtude mística, como entendem muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa. Ou seja, a fé é uma força atrativa, ela não é uma virtude que vai levar à salvação unicamente pela pessoa ter fé. Não, é porque a fé atrai, entre aspas, a salvação para ela. De sorte que aquele que não a possui opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou seja, que paralisa a ação. Ou seja, quem não tem fé acaba paralisando, criando uma barreira, né, para a própria solução que ela está querendo. Assim sendo, também se compreende que, apresentando-se ao curador dos doentes da mesma enfermidade, possam ser curados de outro não. Isso está na Gênese, que Kardec codificou, né? No capítulo relativo aos milagres do Evangelho. É o capítulo 15º. É logo na parte da perda de sangue, né? Das curas, né? É logo a primeira a ser tratada. Então, nós já temos aí uma explicação que faz com que a gente reflita das possibilidades que existem. Quer dizer, quando Jesus foi curar o cego, a primeira coisa que ele perguntou foi: você acredita que eu posso te curar? E
o que depende da cura? Dependia que ele dissesse sim, mas que ele dissesse sim no coração, né? Depois de tratar da perda de sangue, da mulher que tem a perda de sangue, Kardec trata do cego, né? E, nesse caso, por que era fundamental? Porque a pessoa tem que estar aberta a essa cura, né? Quer dizer, ela tem que estar absolutamente aceitando que aquilo deva acontecer para que ela consiga, né, atingir o que ela está querendo. Quando nós fraquejamos, né, aquela história de Pedro caminhando sobre as águas, quando ele começa a ver que aquilo ali, como é que isso está acontecendo? Aí ele começa a afundar. Enquanto que Jesus, que sempre tem fé, consegue caminhar sobre as águas. Então, é, no caso do cego, é a mesma coisa. Quer dizer, Jesus pergunta, né, acredita que eu possa te curar? E isso depende que o cego diga que sim. E aí, naquela situação, ele é curado. E tem uma passagem que Jesus está em Nazaré e que as pessoas de Nazaré perguntam, mas você não é o carpinteiro? Que as pessoas conheciam ele da carpintaria, né? Perguntam, mas você não é o carpinteiro? E ele, obviamente, responde que sim, as pessoas conheciam ele. E é dito no próprio Novo Testamento que ali em Nazaré Jesus não realizou muitas curas. Ora, a responsabilidade não era de Jesus, era das pessoas que olhavam para ele e pensavam, mas esse aí é o carpinteiro que trabalhava, né, aqui na cidade. Não pode ser o Messias. Então, desacreditavam da possibilidade dele de fazer alguma coisa. Existe, então, hoje em dia com a internet, a gente compreende, né, melhor, talvez, essa questão da corrente fluídica. Quer dizer, a internet emite esse sinal, né, e nós temos que acessar. O pessoal faz até a brincadeira, né, de que durante muito tempo a pergunta mais importante que as pessoas faziam era qual era a senha do Wi-Fi. Essa era a pergunta do século XXI, assim, a pergunta do início do século XXI. Qual é a senha do Wi-Fi? Você chega em qualquer lugar e pergunta qual é a senha do Wi-Fi. Deus emite uma energia o tempo todo. O que eu ia comentar? Quando Jesus foi curar, ele fez a cura de mais de um cego, né? Quando ele foi curar um outro cego, em que ele pede que vá se lavar no lago de Siloé, e depois, né, não mostre os fariseus agora, mas farei depois, Jesus disse assim, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ou seja, Jesus está dizendo, né, como se ele fosse, enquanto eu estou aqui, eu sou a, a luminosidade que o mundo pode ter. E, em relação a isso, nós podemos pensar em Jesus para obtermos as nossas curas, para os nossos problemas, claro, e também em Deus ou nas entidades que nós acreditamos, Dr. Bezerra, de Menezes, né? Por quê? Porque eles trabalham em conjunto, quer dizer, todos eles possuem um grupo de espíritos benfeitores que atuam para tentar resolver os problemas. E a maioria das vezes o problema é a própria pessoa, a maioria das vezes. Em todas as situações, a própria pessoa criou a doença para ela. Então, a pessoa tem uma doença, não é porque é um fator externo, quer dizer, agora a gente está saindo mais ou menos da pandemia, né? Da questão da Covid, do vírus, o vírus como sendo uma coisa externa que atinge a pessoa. Mas no caso da doença, por que ela tem aquela doença, a explicação espiritual é absolutamente interna, vamos dizer assim, quer dizer, a pessoa por algum motivo atraiu a doença por uma ação dela deliberada e que fez com que ela ficasse, né, doente, vamos dizer assim. Então, tem que ser a nossa ação da oração e da vigilância que impede que a doença chegue.
quando Jesus fala, né, da oração e da vigilância, é para que a gente sempre se mantenha no prumo, vamos colocar assim, para que a gente sempre se mantenha na melhor situação possível para a nossa saúde mental, espiritual, corporal. É necessário que a gente tenha não precisa ficar tomando tanto remédio, ficar como um hipocondríaco, vamos dizer assim, com medo de tudo, não. Se nós temos esse conhecimento e sabemos o que fazer dele, então nós já temos um remédio muito melhor. Agora eu queria passar para uma outra situação em que também é comentado na Gênesis, né, na parte dos milagres, que tem a ver com o que o Espiritismo é capaz de curar. O Espiritismo é capaz de curar aquilo que as outras religiões deixaram de lado e que, no fundo, é das grandes reflexões, né, de Kardec. Quer dizer, as religiões esqueceram de tratar da transformação da Terra num lugar melhor, independente do grupo que as pessoas fazem parte. E porque, reparemos só, o Divaldo Pereira Franco praticamente criou uma cidade inteira lá no bairro de Pau de Lima. E ele fez aquilo, né, com a própria motivação, mas obviamente com a ajuda das pessoas, mas com a... Eu não vou dizer sozinho, porque sozinho ninguém faz nada, mas como um missionário, vamos colocar assim, que levou a cabo a ideia de que era possível construir ali ou algo que realmente fizesse diferença na vida daquelas pessoas, sobretudo das crianças que eram abandonadas, e aquilo se tornou um... Bom, aí o raciocínio é o seguinte: se Divaldo, naquela situação em que ele não era milionário, em que ele foi fazendo a coisa pouco a pouco e a coisa virou uma cidade praticamente separada, conseguiu fazer aquilo, o que as outras religiões que têm muitos mais recursos não seriam capazes de fazer? Né? É sempre uma reflexão que nós temos. E aí a gente pensa o seguinte, quer dizer, qual é a diferença do Espiritismo para as outras religiões, que foram criadas também com esse intento, mas pouco a pouco as questões materiais vão se sobrepujando. O Espiritismo, ele necessariamente tem que ser calcado na ideia de que você vai fazer algo sem querer algo em troca. Você vai fazer uma boa ação sem querer que o outro pague, quer dizer, a mediunidade não pode ser paga, não deveria. Caridade, se é paga, se é pensando em algo em troca, não é caridade. Então, quando nós pensamos como é que o mundo melhora da situação em que está para uma situação melhor, só se for na base da caridade enquanto uma ação permanente na sociedade para que as pessoas não queiram sempre algo em troca. Porque se você tem sempre algo em troca, o mundo não tem como sair da situação onde se encontra. O mundo que existe hoje em dia é o mundo das trocas. Ele está nessa situação, boa ou ruim, dependendo de para onde se olhe, e porque se deseja, unicamente por causa dessa ideologia da troca. Quer dizer, o ser humano sempre foi trocando, troca isso, troca aquilo, e pensando em ter poder ou fama, né,
muita riqueza, justamente baseado nas trocas. Então, o mundo que nós chamamos de provas e expiações, ele é um mundo calcado nessa ideia da troca. A maneira de melhorar o mundo é que ele não seja baseado nisso, é que ele seja baseado na fé e na caridade, vamos colocar assim, quer dizer, né? Que a pessoa realmente acredite, como o caso lá do cego, do paralítico, da mulher enferma, que eles realmente acreditavam que Jesus podia curá-los, né, da enfermidade que eles tinham, e de que isso seja replicado, quer dizer, da mesma maneira que Jesus os ajudou, eles sejam auxiliados. A história também na Gênesis, né, tem a passagem dos 10 leprosos. E no caso dos 10 leprosos, é aquela situação em que Jesus curou os 10 leprosos, e somente um voltou, glorificando a Deus em altas vozes, e foi lançar-se aos pés de Jesus a render-lhe graças. E era samaritano. Disse então Jesus: não foram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Nenhum deles houve que voltasse e glorificasse a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse a ele: levanta-te, vai, tua fé te salvou. Então, na maioria das vezes, as pessoas que são curadas não são nem mesmo gratas. Elas não têm nem mesmo gratidão pelo que elas receberam. O mundo realmente ainda está nessa situação das pessoas, quer dizer, até mesmo a gratidão que deveria existir por essa questão da troca, até mesmo isso é uma virtude, vamos dizer assim, falta. Que a maioria das vezes as pessoas não são gratas pelo que elas têm, pelo que elas possuem, pelo que receberam. E o caso dos 10 leprosos, né? Eu não lembro agora, não deveria fazer essa citação de cabeça. Qual é o livro que diz que desses leprosos que não agradeceram, eles voltaram a ficar leprosos? Mas eu vou deixar como uma possibilidade unicamente de reflexão, né, de que a pessoa que está doente é curada e não é agradecida, ela acaba voltando a ficar doente, porque ela volta a ter o comportamento que leva à doença, né, que leva à enfermidade. Para terminar, eu acho que já estou no meu horário, espero que o público esteja gostando do nosso estudo dessa noite. Espero que o pessoal esteja... Ninguém tenha dormido nessa noite, né? Eu espero que o dom de curar seja também o dom de falar bem. Humberto de Campos, no livro Reportagens de Além Túmulo, tem uma história que se chama A Cura Complexa. É a história de um homem chamado Feliciano Azevedo. Então, o que é que diz? Ele tinha um lar bem organizado e, em determinado momento, acontece de estar fora do prumo, as tempestades que vêm por aí. A filha amorosa, que resumia as esperanças paternas, perderam o equilíbrio mental logo após um curso escolar brilhante, anulando assim expectativas alegres da família. E a esposa dele baixaram ao hospital, com a saúde abalada. Desarvorado, qual viajante que vai impelido pelas ondas revoltas, Feliciano agarrava-se à fé em Deus. As economias dissiparam-se. Agora dividia as horas entre o hospital e o manicômio. Os empréstimos asfixiavam. Um colega disse: Feliciano, por que não tenta o espiritismo? É possível que o caso da jovem seja obsessão. Benfeitores do além, quando podem, ligam-nos do coração ignorante com a fonte infinita de bênçãos, ou seja, com Deus, né?
Feliciano ponderou e deliberou atender sem delongas. Na noite desse mesmo dia, foi à casa de uma família que mantinha um grupo espírita muito íntimo. Lá ele foi explicado: a passagem pela Terra pode ser um aprendizado angustioso, mas é parte da nossa marcha para a sabedoria infinita. No curso dos maiores infortúnios, lembra que Deus é Pai bondoso e justo. O caso da tua filha procede de tenaz perseguição do plano invisível. Um irmão nosso perturbado e cego é lançado a amarguras na tua estrada dos tempos que correm. Não se desespere. É razoável que a justiça trabalhe enquanto houver necessidade de reparações. Esforça-te, pois, conosco atendendo à providência divina. Aquelas palavras pronunciadas com imensa ternura ali balsamizaram o coração entristecido. Então ele teve a impressão de que, né, com aquilo ali, a situação já estava um pouco melhorando. O chefe da casa relatou difícil experiência doméstica. Cada companheiro trouxe à baila o seu caso pessoal. Então, todo mundo estava, na verdade, o Feliciano estava também achando que ele estava numa situação, né, sozinho. E conforme o grupo vai se falando, ele vai percebendo que está todo mundo ali porque tem um problema. Ninguém está ali porque não está, né, com problema nenhum. Bom, aí ele começa a participar das reuniões. Quando, na próxima reunião, começa a ter, como se fosse, né, um tratamento de desobsessão, o espírito diz o seguinte: esse homem é um criminoso. E o médium, né, apontava o Feliciano com sarcasmo. Em outro tempo, destruiu-me o lar, escarnecendo das minhas sagradas aspirações familiares. Companheiro desleal e ingrato, esqueceu a mão amiga que o erguera da miserável condição de servo ínfimo. E com lágrimas de ódio, continuava: malvado monstro, seguirei no teu encalço onde quer que te escondas. Mas meu irmão, replicava o orientador, quem de nós estará sem erros? Todos procedemos de um passado sombrio e delituoso. Na longa jornada, por trás de nós, há rios de lama e sangue que precisamos purificar com a tolerância recíproca. Comecemos novo dia de fraternidade. Deus, que é Pai e Senhor Supremo do Universo, renova incessantemente as nossas oportunidades de serviço. Se Deus atende assim, qual razão nos assiste para eternizar a vingança? Esquece o mal, meu amigo. Contempla o nosso Feliciano humilhado, torturado, vencido. Não te doerá vê-lo assim, de cabelos nevados prematuramente? Que prazer poderá sentir martirizado uma pobre mãe no hospital e uma criança no manicômio? Seja quais forem as tuas mágoas de existências anteriores, esquece o mal e perdoa. O diretor, dizendo isso de maneira amável, né, de olhos molhados, convencido de que esclarecer não é ordenar e que doutrinar não é impor. O perseguidor também chorava, entre o ódio e o desespero. E a reunião terminava num mar de emoções, porque todos os companheiros ali se uniam nos elos da humildade e do amor. A fim de alguns meses, o infeliz cedia terreno, demonstrando transformação à luz do Evangelho do Cristo, não pelas palavras ouvidas, mas pela vibração do sentimento coletivo. Olha só que passagem interessante, quer dizer, ele não tinha sido convencido pelo palavrório. Ele tinha sido convencido porque as pessoas que estavam ali realmente tinham um sentimento de querer que ele melhorasse e que aquela situação negativa, né, acabasse. Bom, em breve, a esposa e a filha regressavam ao ambiente doméstico. A pequena família não podia traduzir o intenso júbilo. Parecia que mãe e filha estavam agora com os trabalhos espirituais banhados por ondas de energia nova. O antigo obsessor convertera-se em benfeitor solícito. Olha só o nível da transformação.
Eu estou querendo saber que centro espírita é esse. Pena que o Humberto de Campos não botou o nome. Porque senão, no dia do tratamento de cura, ia ter mais gente do que peregrinação, né? Ainda bem que o médico não botou, porque o obsessor ficou tão condoído que ele virou um benfeitor da família. Ele resolveu passar a ajudar. A tranquilidade agora revelava maravilhoso conteúdo de fé e alegria. Bom, decorridos 6 meses, novas tormentas. A precariedade de recursos financeiros levava o chefe de casa a experimentar diversos labores sem resultados favoráveis. Teve que vender os principais objetos da casa ao penhor. Feliciano, dessa vez, cai no leito, desolado e paralítico. A filha tenta encontrar colocação digna, mas as portas parecem que estão todas fechadas. Enquanto isso, a genitora precisava agarrar-se à máquina de costura para que não lhe faltasse o pão cotidiano. A pequena família começou a peregrinar de rua em rua pela carência de dinheiro com que pagar o aluguel de casa. A esse tempo, Feliciano voltou ao país sombrio do desespero. Ele volta ao grupo. E aí ele está cheio de dúvida, mas ele não tinha aceitado tudo, a coisa não tinha mudado, o obsessor não tinha sido esclarecido, agora era um benfeitor. E naquela reunião, buscando novamente algum esclarecimento, né? O benfeitor, dessa vez o benfeitor superior, né? Não esse obsessor que tinha mudado, mas ele diz o seguinte: não percas a coragem, meu amigo. Resigna-te na dor, como quem lhe conhece as utilidades. O catre do sofrimento é um barco de salvação nas tempestades do mundo, para o crente identificado com a própria fé. Quer dizer, aquilo ali era uma situação que ele estava passando para fortalecer a fé dele. Aí ele ficou insatisfeito. Agradeço as suas palavras confortadoras, mas não posso furtar a dúvidas amargas. Não era o sofrimento da minha família um simples caso de obsessão? Não esclarecemos o irmão perturbado? Ele não se tornou nosso amigo e colaborador? Tenho a impressão de que nossos tormentos se agravaram pesadamente. Minha mulher saiu do hospital para internar-se na miséria mais dura. Minha filha regressou do hospício para transformar-se em pedinte sem esperança. O benfeitor espiritual, incorporado na jovem médium, aí agora é o final da história, né? Diz para ele assim, para afagar o doente com gesto de amor: Feliciano, é verdade que tem sofrido muito, mas não se esqueça que os amigos encarnados e desencarnados te oferecem andaimes. As dificuldades e padecimentos te proporcionaram pedras. A fé carregou o cimento divino para o teu coração. Entretanto, a construção é tua. Nunca reclames ante a justiça de Deus, porque se estás curado da obsessão, ainda não saudaste as próprias dívidas. Foi então que o enfermo revelou novo brilho no olhar, chorando de alegria, beijou as mãos do sábio mentor que lhe oferecia e baixou a cabeça humildemente. Bom, esse é o fim da história. História longa, né? Prolongamento enorme, mas acho que é um fechamento certo para que a gente reflita, né, de que nós estamos no mundo para alcançarmos, né, a felicidade e essa saúde espiritual, mental, mas tudo isso depende justamente desse nosso esforço de sair de uma situação e alcançar outra, que é aquela que nós queremos ter. Então, o maior dom de curar é quando nós, pela nossa vontade, nós conseguimos quebrar uma situação negativa e construirmos a situação positiva que nós queremos. Então, essa é a mensagem maior do Evangelho segundo o Espiritismo, do item de hoje,
e do ensinamento que os Espíritos querem nos dar. Muita paz a todos. Magdala. O nosso agradecimento, nossa gratidão pelo Lucas ter aceito com tanto carinho ser facilitador do estudo de hoje, né? Então, para ele, as nossas maiores vibrações por esse trabalho tão cuidadoso e feito de forma tão carinhosa. Mas queremos também agradecer a cada um de vocês, que a cada semana se encontram aqui conosco para darem continuidade ao estudo hoje do Evangelho. Já estamos convidando vocês para a próxima segunda-feira, às 19 horas. O tema com o Livro dos Espíritos será Espíritos Protetores, Familiares e Simpáticos. Vamos, então, fazer a nossa prece final. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos imaginar a presença tão querida e amorosa do Mestre Jesus. Vamos buscar estar em sintonia com essas vibrações amorosas, essas vibrações espirituais que vêm do seu cuidado amoroso por cada um de nós. Pedimos ao Mestre de infinita bondade que possa fortalecer a nossa fé, para que seja uma fé robusta, uma fé que nos sustente nos momentos difíceis, sobretudo nos momentos em que precisamos nos utilizarmos do dom da cura. Como disse o nosso querido Lucas, que possamos então refletir sobre as nossas escolhas, sobre os nossos comportamentos, nossos hábitos, para que possamos, através das vibrações amorosas dos nossos mentores e amigos espirituais, usufruir dessas vibrações que vêm desse cosmos universal maravilhoso, das ações do Mestre Jesus, que vem dos amigos espirituais a nos socorrer. E que nesta noite, neste momento, nós possamos agradecer aos amigos espirituais, aos anjos guardiões e espíritos protetores que aqui estiveram presentes, os mentores espirituais da nossa casa, para que possam nos abençoar, abençoar nossos familiares queridos, para que, através das vibrações amorosas do Mestre, possamos iniciar a semana com muita tranquilidade, com muita força, com muita energia, e com as vibrações amorosas do querido amigo e Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus.